A Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, em consonância com o Plano Nacional da Cultura de 2010, ela apresenta o projeto Artistas em Foco, visando promover e divulgar as produções artísticas e seus profissionais. A arte contemporânea, ela desmistifica o mito do artista como um ser de um outro tempo. Ela presentifica sua existência neste mundo para além dos museus, dos livros, das histórias. A arte passa a ser concebida como algo tangível. Se estabelece dessa forma uma outra relação com a criação artística, uma relação de empoderamento, em que todos podem produzir arte. Portanto, ao implementar o projeto Artistas em Foco, a Secretaria Municipal da Educação de Curitiba reconhece os profissionais da educação como produtores de cultura e valoriza suas demonstrações artísticas. Com a curadoria pedagógica da profissional Marice Ribas Kincheski, apresentamos Artistas em Foco. O meu nome é Sara Marisa Guernieri. Eu nasci aqui em Curitiba mesmo, em 59. Daí, a minha trajetória de vida, eu considero interessante, porque eu sou a única filha de 7 irmãos. Na escola era muito engraçado quando os meus irmãos iam estudar, que o meu pai era o único que ganhava prêmio por ter mais filho na escola. Eu tinha 5 piadas na escola. E era muito gostoso, eu tinha uma amizade com meu irmão mais novo, então a gente era bem amigo. Eu lembro que quando eu comecei a ir para a escola, ele perguntava: o que você vai fazer de tarde? Que você vai para outro lugar, não está aqui brincando comigo? Ele era mais novo, né? Daí eu digo: eu vou para a escola. Ele disse: eu também quero ir para a escola. E como é família grande, uma coisa engraçada, ele se chama Gerson, o nome dele, mas eu sempre conheci por Juca. E ele também só se conhecia por Juca. E quando ele foi para a escola, ele disse: Sara, você sabia que eu me chamo Gerson? Eu: não, você me chama Juca. Não, a professora disse que quando chamar o meu nome Gerson é para eu responder. Tipo, família grande é sacrifício. Outro momento importante de minha infância foi relacionado ao que iria ser a minha profissão, que eu não sabia, mas eu tinha habilidade para desenho. Então chegou no Dia dos Pais, a professora pediu para a gente levar tela, tinta, no caso tinta guache, para fazer um quadro para o pai. E eu gostava muito de ler o Bidu, dos gibis, né? Então eu desenhei o Bidu olhando para uma bota velha, porque meu pai já era mais velho. E comecei a fazer. E isso marcou porque quando eu estava pintando, a turma inteira parou de fazer o que estava fazendo para ver o meu desenho. Digo: mas ué, o que vocês estão olhando, né? Ele disse assim: que eu desenho. Digo: mas por quê? Ele disse assim: porque a gente não consegue fazer. Eu digo: é? E daí eles elogiaram, e quando acontece isso, eu queria fazer cada vez melhor. Daí eu comecei até a desenhar mapa para os meus coleguinhas, só assim de olhar, e ali foi desenvolvendo muito. Então, e isso me deixava muito feliz, porque as pessoas olhavam assim: não, você consegue fazer desenho. Ai, foi minha glória essa, que eu gostava de desenhar. Eu estudei no Sacré-Cœur de Marrico, no primário. E depois eu fui para o Sagrado, no ensino médio, Sagrado. E depois eu entrei na Belas Artes, porque daí eu já vinha tão estimulada que eu treinava muito desenho. E
foi assim muito gostoso direcionar a vida já para a Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Eu tinha 18 anos, embora tenha sido uma fase para mim muito difícil, essa dos 15 aos 22, quando eu me formei, porque eu estava com a minha mãe doente em casa, ela teve hidroencefalia. Então, isso daí foi assim uma coisa mais pesada. E depois, nessa trajetória dos amiguinhos pedirem para fazer desenho, eu desenvolvi essa parte do gostar de ensinar. E daí, a partir dos 22 anos, quando eu me formei, eu fui dar aula na Andrade Lima, que era do professor Luiz Carlos de Andrade Lima, de História da Arte. Depois eu fui dar aula de pintura e de desenho para quem queria entrar, fazer o vestibular da Belas Artes. Depois eu montei até uma escola de desenho e pintura. Como meu pai ele tinha uma loja de tinta que vendia material artístico, para mim estava lá. Eu fui trabalhar depois na parte artística, na loja, e montava ateliê para as pessoas, para ensinar as pessoas a desenhar, a pintar o que elas quisessem, né? E daí eu fui fazer pós-graduação em Ouro Preto, em arte e cultura barroca. Eu voltei com uma filosofia de arte muito interessante, que eu podia aplicar nessas aulas. E então isso assim, para mim, no caso, o que me faz feliz mesmo é estar lidando com arte. E eu vejo bem a diferença, nossa, aquilo assim me preenche, sabe? Falar de arte. É uma coisa assim muito gostosa. E eu trabalhei na loja até os 45 anos. Depois eu montei a minha loja mesmo, mas daí acho que o ciclo já estava caindo, porque tudo tem seu ciclo, né? O auge já estava. Daí eu fiquei só 5 anos com a minha loja, o ateliê, né? E eu gosto muito de fazer trabalho grande, então tendo ateliê, eu punha a tela no chão, fazia obras grandes, né? E depois que eu fechei, eu fiquei assim meio sem lugar para fazer. Eu digo, mas eu não vou conseguir ser feliz se eu não estiver nesse meio. Digo, vou fazer concurso para a prefeitura, porque eu vou estar lidando com um público que eu quase não lidei, que são as crianças. Gente, olha para a arte, eu fico arrepiada. Os pequenos, quando eles estão livres para desenhar, olha, eu entendo que Picasso dizia que ele queria desenhar que nem uma criança. A expressividade que tem os desenhos dele, eu não encontrei em outro lugar, a não ser com as crianças, né? Então eu vejo aqueles trabalhos, aqueles desenhos, nossa, para mim, sabe, me realimenta. E é muito, muito gostoso com os pequenos. Olha, em todo o meu processo, principalmente na Belas Artes, a gente faz muito modelo vivo. Então, uma coisa que eu queria muito era conseguir ter uma expressividade na figura humana. E esse processo ele é longo, porque uma coisa é você desenhar olhando a pessoa. Sai expressivo, sai perfeito, tudo. Mas quando você vai criar, que você não tem a pessoa ali te olhando, que você vai jogar meio que o desenho da tua alma, de tudo aquilo que você assimilou, é um processo difícil. E eu lembro que eu treinava muito desenho sem ver, desenho cego para ver a expressividade, desenho que vinha de mim. E no começo eles parecia que não tinha vida, sabe?
E daí foi um processo longo para você chegar dentro do teu inconsciente, da tua alma e pegar a forma. Eu tinha, acho que uns 35, já tinha feito a pós lá em Ouro Preto. E o barroco, ele é muito interessante, que ele estoura a linha. Por exemplo, eu tenho a linha da minha mão, mas com a luz entra, então ela meio que você perde a linha. E nessa brincadeira de fundo e forma, de luz entrando dentro da figura, eu consegui trazer uma figura que eu olhei e disse assim, não, isso daí me revela. E é esse o principal de um artista, ele mostrar um pouco da própria alma, né, que está ali. Na Belas Artes a gente trabalhava muito óleo, depois, na minha época de Belas Artes, que veio a tinta acrílica, que era até uma coisa diferente, de, poxa, como é que trabalha com acrílico, né? Porque ele seca muito rápido, o óleo você tem uma plasticidade. E o acrílico não, pois secou. Daí você começa a estudar aquilo, como se pode trabalhar com veladura em cima daquilo. E daí eu comecei a trabalhar com acrílico assim, dando véus, tinta transparente em cima de tinta transparente. Daí ele vai criando o corpo. E ele fica muito expressivo, é uma técnica muito boa. Agora, o que eu gosto mesmo, que é do fundo do meu coração, é desenho. Desenho com lápis grafite mesmo. Desenhar para mim. E agora, depois que eu fechei a loja, que eu fui trabalhar na prefeitura, eu faço muito desenho. Desenho agora pequeno, porque as telas grandes já não tenho muito espaço para fazer. Mas desenhos pequenos é muito, muito, muito gostoso. E quando eu não estou desenhando para as crianças verem como é que faz, olha, você carrega a linha, nada de ficar levando devagarinho. Eles adoram, eles prestam atenção e tentam fazer mesmo, direitinho. A arte, continuar trabalhando na minha arte, né? Eu tenho muito, que nessa trajetória de trabalhar na loja, a gente conhece muito artista. Então, embora hoje eu não tenha um ateliê grande para trabalhar, tem muitas pessoas muito queridas que dizem, Sara, eu tenho espaço aqui, venha. Então, quando chegar o momento que eu me aposente, né, eu vou daí ver o que eu retomo dessa figura que existe, para poder revelar isso, né? Mas a arte é uma coisa, ela dá sentido à vida.